Olá, meu amigo dono de ótica, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast, no nosso Goldcast, onde a gente traz aqui assuntos para resolver problemas para dono de ótica. Então, se você é do nosso segmento, do ramo de ótica, né? Se você chegou no lugar certo, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre marketing e sobre posicionamento. E para mais um episódio, eu estou com ele aqui, que está nessa labuta junto comigo diariamente, Lucas San, nosso gerente de marketing aqui da Goldmix. E tem eu aqui, deixa eu me apresentar, meu nome é Rodrigo, também faço parte aqui do time da Goldmix e vai ser um prazer conduzir esse tema super importante aqui. E sou com ele, a fera aqui do nosso time de marketing, Lucas Santos. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Faça as suas vezes aí. Vamos para mais um, né? Mais uma vez, né? Mais um episódio. Eu acredito que cada vez que a gente vem aqui e para gravar sobre um tema, é muito do que a gente faz no nosso dia a dia, né? A verdade é que ninguém sabe a verdade absoluta, e é por isso que a gente conversa, principalmente entre si, né? A gente conversa entre si, a gente busca trazer esses conhecimentos tanto aqui para você, quanto também gosta de ver você participando desses temas e debatendo com a gente, nos comentários principalmente. Então, não esquece de comentar nesse vídeo mais uma vez, né? E antes da gente falar no assunto, eu quero mostrar para o assunto é marketing e posicionamento. É um tema que a gente vai discutir aqui sobre a importância do que fazer, o que você pode fazer na sua ótica para se destacar. A gente vai falar o que a gente faz aqui na Goldmix. Mas eu queria fazer um parêntese aqui. A gente começou esse podcast, a gente está no 4º ou 5º episódio. Sim. A gente decidiu aqui fazer de uma vontade muito pessoal minha que eu tinha de ter um podcast e também abraçar aí o pessoal do marketing para a gente gerar conteúdo. E qual é o meu relato até agora? Cara, é muito difícil começar. A gente passou quase 2 horas montando essa estrutura que a gente está sentado aqui agora. Ajuste iluminação, ajusta posicionamento de câmera. Eu queria que você tivesse aqui na frente, na minha visão, para você ver que tem umas caixas aqui, umas iluminações e nada perfeito. A gente demorou quase 2 horas para criar essa estrutura aqui só hoje, só para organizar. Fora que a gente já vem batalhando, ajustando, porque a gente fazia essas gravações numa sala de reuniões, aí tinha que montar todo o cenário. Bem, o que eu quero te dizer com isso? É que se até a gente, que já tem uma estrutura, já tem 8 anos de empresa, a gente sofre aqui no começo para poder produzir conteúdo, para poder editar esse conteúdo, se posicionar e também não fica se travando por a gente ter medo de ter uma imagem ruim ou uma edição ruim, porque a captação não vai ser legal, a gente ia travar e nunca ia fazer. Então a gente está ajustando, está melhorando. Então peço minhas sinceras desculpas aqui pela estrutura que a gente ainda está começando, mas isso é um recado tanto para você quanto para a gente aqui. Com certeza. Que o mais importante é a gente vir aqui falar sobre os assuntos, falar sobre as nossas dificuldades. A gente não tem uma empresa perfeita, uma estrutura perfeita, um equipamento perfeito para poder começar. Esse vídeo que você está assistindo, ele está sendo feito de uma gravação de uma câmera simples. Agora a gente está com a câmera, porque até o último era com um celular. A gente está com 2 câmeras. Troca a câmera aí, olha aí. Então você pode começar de uma forma muito simples. O Matheusão está aqui, dá um legalzão aí, Matheus. Sempre dá o cara do legal aí. Tá aí para poder editar depois os vídeos, mas a gente está aqui se posicionando. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, sobre posicionamento, não só posicionamento do seu produto, mas o posicionamento da marca da ótica, né? Sim, sim. O que é importante, né? Hoje, querendo ou não, a gente não olha mais para uma marca como o que eu quero comprar, o produto que eu quero comprar, mas o que eu vou receber em troca se eu comprar aquilo. Qual é a transformação do que eu terei, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai conversar hoje, né? Principalmente na ótica. A ótica hoje ela é um setor onde as pessoas esperam muito dela, né? Então, qual é o mínimo viável para a sua marca ter hoje no mercado? E outra, Lucas, você sabe que eu vejo também, cara, sinceramente, eu venho conversando com muitos donos de ótica, o pessoal que vem visitar aqui o nosso distribuição, o laboratório, o pessoal vem aqui conversar com a gente. E o mercado ele mudou por conta da competição. Praticamente não tem mais essa questão de ter uma ótica, uma preferência ali. Sim. Você vai ali numa cidade, até, por exemplo, Cascavel, estava conversando com um cliente aqui essa semana de uma cidade que fica mais ou menos uns 50 quilômetros aqui de Fortaleza. E ele falou, Rodrigo, aqui em Cascavel tá cheio de ótica e a concorrência tá muito grande. Ou seja,
Já no interior tem muita concorrência, na capital também tem muita concorrência. Então, como se destacar nesse mercado, né? Sim. Como você pode fazer esse posicionamento de marca? Então, a gente vai discutir sobre isso, vai falar sobre os nossos aprendizados, as nossas lições aqui. Então, vamos lá. Temos alguma pergunta aí para começar o debate? A gente começa buscando compreender, né, como muitas óticas vendem o mesmo produto e elas conseguem se diferenciar, né? Porque às vezes a ótica ela vende a mesma marca que tem uma empresa X ou a empresa Y, mas ainda assim ela consegue diferenciar o seu produto. O que é que tu acha que acontece para que essa empresa consiga com excelência? Porque a gente tem relatos de empresas hoje, principalmente nossos clientes, que conseguem sim se sobressair, né? Conseguem diferenciar o seu produto mesmo que outras empresas comprem o mesmo produto. Bem, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. Sim. Provavelmente, se você é dono de ótica, você sabe disso, que existe hoje uma tendência da ótica ter a marca própria. Verdade. Dela ter uma marca específica dela, que ela faz um engrave ali na armação, que ela faz um freeform com um desenho específico para a marca dela. Existe um movimento onde a ótica trabalha uma marca própria e eu acho isso muito positivo dela conseguir trabalhar. Então esse é um braço onde a ótica pode trabalhar. Deixa aí nos comentários, inclusive, se você é dono de ótica, você já faz isso. Porque assim, não é nenhum segredo, né? A maioria das óticas fazem isso e isso é uma forma de você ir criando não só a sua marca, fortalecendo a sua marca, mas também fidelizando o cliente e ele saber que aquela marca é a marca própria da ótica. Então, acho que esse é um ponto. Existem também as possibilidades de, hoje, com a tecnologia Freeform, o dono de ótica personalizar a marca dele, criar a marca de lentes dele. Então, o Next Lab, que é o nosso laboratório Freeform, existe essa possibilidade de você desenvolver a sua marca. Existem algumas condições aqui, com volume de produção, tamanho do desenho. Então, procure nosso time comercial se você quiser também, além além do seu óculos, da sua armação, perdão, ter a sua marca da sua ótica, você também pode ter a sua própria marca, por exemplo, de freeform. Você pode ter o seu progressivo aí na sua ótica, trabalhar o posicionamento de marca. Porém, não se restringe apenas a usar a sua marca própria, porque existem hoje marcas muito consolidadas, extremamente conhecidas mundialmente. Consigo citar aqui vários exemplos. Ray-Ban, Prada. Fala, me ajuda aí. Nacionalmente a gente tem a própria Ana Hickman, né? A linha Ana Hickman ali de armações, que é muito conhecida hoje no mercado. Pessoal. Sim. Então, essas linhas que você conhece também, que a gente chama de... O dono de ótica chama de grife, né? Uhum. Armações de grife. Sim. Então, acho que também é uma linha importante para você ter um leque de opções. Eu sempre falo isso em você ter uma esteira de produtos, onde você pode oferecer o seu produto, deve ter isso dentro da sua casa, mas também oferecer uma Ray-Ban, uma Prada, uma Ana Hickman, essas marcas que são já consolidadas no mercado, que podem abrilhantar o seu ponto de venda. Então, eu acho que a ótica precisa, se você ainda não tem, queria que você deixasse aí nos comentários se você já tem a sua marca própria, se você já faz o engrave das suas armações, se você já faz a sua marca de progressivo, se você tem a sua marca de lente, se você tem o seu certificado personalizado. E também acho que existe um outro posicionamento, né, Lucas? A gente consegue hoje olhar para uma empresa e, mesmo que não exista nada que tenha, sei lá, uma identificação daquela empresa, por exemplo, uma logo, não tenha uma descrição, mas existem produtos hoje que a gente consegue identificar. Vamos supor, se eu pegasse hoje um produto da Starbucks, por exemplo, mesmo que não tivesse logo, eu identificaria que era a sua empresa. Por quê? Porque hoje a empresa ela precisa saber para quem ela vende. Independente se ela vende um produto geral, é um produto genérico, mas existe geralmente hoje, né, empresas que se destacam, elas trabalham de forma segmentada, pelo menos para quem ela está falando, né? Não adianta eu chegar para uma pessoa que ela não entende nada, por exemplo, de empreender, de uma empresa, e começar a falar para ela sobre, sei lá, os 4 pilares de uma empresa. Ela não vai entender, né? Então, por isso que hoje tem muitas empresas que elas
conseguem se conectar com um público X, porque elas olham para comportamento, elas sabem qual é o perfil de pessoa que visita a sua loja. Então, existe uma compatibilidade de produto-pessoa, entende? A pessoa ela consegue expor, basicamente, a empresa ela consegue expor de forma clara, e isso eu posso citar até algumas empresas que eu conheço que trabalham conosco, por exemplo, que é uma empresa que ela tem um posicionamento muito, que eu vejo assim, que destaca muito, que é a Senhora Óculos, que inclusive está ali frequentemente nas redes sociais. Ela consegue destacar o seu produto conversando diretamente com o seu público. E eu acho muito interessante, porque ela consegue lógico, né? Isso não é somente essa empresa em específico. A gente tem muitos clientes que já entendem isso, mas hoje no nosso setor, por exemplo, no setor óptico, a gente vê que as pessoas já estão olhando para isso, que é que, de fato, o seu cliente espera de você. Ele espera uma identificação, né? Sim. Mas vê só, o que eu estou pensando aqui com essa tua ideia? Que o dono de ótica ele precisa segmentar o público dele e comunicar com aquele público dele. Mas imagina o seguinte, o dono de ótica ele começou agora. Se você é dono de ótica que começou agora, você tem 1 ano, 2 anos, você está na luta ainda e ele não consegue ainda identificar a persona do cliente dele, né? Sim. Se é um cliente mais jovial, se é um cliente mais idoso, se é um cliente mais esportivo, se é um cliente mais estiloso, se é um cliente mais tradicional. É aquele dono de ótica que ele está vendendo para o que aparece. Porque é assim que a gente começa o negócio. Sim. Como é, na sua visão, que essa pessoa ela tem que olhar para a comunicação com esse público, já que ela está atendendo da criança ali com uma miotec, uma lente para criança e também o público idoso. Como é que, na sua visão, assim, se você fosse iniciar hoje um marketing para uma ótica que ela está começando, ela não sabe, o dono não sabe nem te dizer qual é a persona que ele atende. Ele, pô, eu atendo quem aparecer. Sim. Como é que existe essa necessidade ou o foco dele tem que ser outro? Na verdade, quando a gente está falando do público final, né, o público ali B2C, a gente está falando de um público que compra por emoção. Às vezes você está ali na sua rede social e do nada você fez uma compra e você parou para pensar, pô, comprei isso, eu nem esperava comprar, nem me planejava. Ou seja, é uma compra que não tem planejamento. Quando a gente fala desse público, a gente fala que esse público ele está esperando uma emoção para realizar ou efetivar uma compra. Então, quando a pessoa está começando, geralmente, a melhor ideia geralmente é correr para a localização. Por exemplo, se eu sou uma ótica de bairro, eu preciso conectar através do bairro. Por exemplo, quando eu estava estudando um pouco sobre marcas, essas coisas, a gente tem a loja Ponto da Moda, né? A gente tem o Ponto da Moda ali. O que é que eles fazem? Eles fazem muito isso, de conectar com a localização do seu público. Se eu vou trabalhar de forma, estou iniciando, então o melhor é que as pessoas da rua da minha loja comprem de mim, né? A pessoa possivelmente ela não tem investimento para fazer em marketing, ela não tem dinheiro para estar expandindo sua marca. Então, como é que eu faço para a rua da minha empresa me conhecer? Eu posso trabalhar minha marca dessa forma. Então, eu sou a ótica X da rua X. Então, quer dizer que você estava falando desse assunto de como aquela ótica que está começando agora precisa ser reconhecida para identificar o cliente, então ela faria primeiro um posicionamento de marca por geolocalização, que seria você trabalhar o seu endereço. Primeiro você ser conhecido na sua rua, depois você ser conhecido no seu bairro. Faz a panfletagem lá, né? A panfletagem. Carro de som. Carro de som. Então, primeiro para o marketing, para trabalhar primeiro, antes de você trabalhar a questão de marca própria, antes de você trabalhar essa questão de engrave e armação, primeiro as pessoas precisam saber que você existe. Exatamente. Como fazer isso? Se você pensa em trabalhar um posicionamento de marca, através das redes sociais, ter um Instagram, ter um canal no TikTok, fazer um patrocinado pelo Google. Então, todas essas ferramentas estão ao seu favor e você consegue fazer isso através de um baixo investimento, com R$300 por mês. Sim. Ela já consegue fazer um impulsionar ali pela região e criando o seu público, porque, sinceramente, eu não vejo que
para o dono de ótica que está começando, você tem um faturamento ali de 10 mil, 20 mil, 30 mil, até 50 mil reais, eu diria que você ainda está na fase de sobrevivência, que é aquela fase que você tem que segmentar o seu público. Já esse pessoal que tem uma ótica ali que fatura entre 50 e 100 mil, ele já tem uma noção do público dele, se ele vende mais visão simples ou mais progressiva, Sim. se ele também vende lente esportiva, ele já começa a fazer uma distinção do público dele. Olha, eu atendo aqui mais jovem, a minha ótica ela já tem uma pegada mais moderna. Então, se você está nesse nível de faturamento entre 10 e 50 mil, você precisa se fazer conhecido. Né, pra gente E uma dica fácil para você que quer fazer esse reconhecimento de marca, né? Você vai gravar um vídeo, você vai investir R$6 durante o dia. Vou colocar R$100 e vou fazer um reconhecimento de marca. Vídeo simples, na sua ótica, falando com a sua rua ou a sua região, o seu bairro. Jogou ali R$6, colocou o vídeo no ar, pronto. Você já está fazendo um reconhecimento de marca. Alguém vai ver ali, Alguém vai ver. E às vezes a gente fica triste porque no nosso anúncio deu 1.000 visualizações, 2.000, 3.000, 5.000. Imagina quão seria penoso você distribuir 5.000 panfletos e o custo disso, você pagar alguém ou você ir lá fazer. A internet hoje faz com que você faça isso de uma forma, inclusive até dormindo, você pode estar fazendo outras coisas e a rede social está fazendo o trabalho dela. Alguém vai te conhecer e quando vê, cara, eu já ouvi falar nessa ótica. Então você que está nessa fase de até 50 mil de faturamento, você precisa ser conhecido na sua região, investindo em tráfego e não querendo fazer nada perfeito. Assim como eu falei no início do podcast, a gente está aqui numa estrutura super improvisada para fazer o nosso podcast. Aí você pode fazer um vídeo simples com a câmera do seu celular, falando com a sua região. Você que é do bairro de Itapipoca e, olha, você já conhece a minha ótica, ela fica aqui nesse endereço, e investir esse valor simples, sem muita... Você não precisa de um gestor de tráfego, você não precisa de... Para começar, lógico, o gestor de tráfego tem a importância dele já num posicionamento de marca mais amplo, onde você já conquistou sua audiência da sua rua, da seu bairro, da sua cidade, aí sim o gestor de tráfego entra, mas eu acredito que isso são para óticas já que estão naquela terceira fase, aquela fase que ele já fatura mais de 100 mil reais ali com certa frequência, está querendo fazer um impulsionamento ali já mais estratégico, vender uma linha específica de um produto específico lá, vender a sua marca própria, aí sim você começa a trabalhar com gestor de tráfego, fazer estrutura de perfil de cliente, mas se você está começando, você tem que ser conhecido, fazendo trabalho de posicionamento de marca. E justamente sobre esse tema, né, sobre marketing digital, o que de fato, Rodrigo, para ti, né, que é uma pessoa também que também atua no digital, o que para ti de fato traz retorno no marketing digital, no caso, né? Que para ti, qual é a ação de fato? É um anúncio, é um site, é um marketplace, colocar sua loja no marketplace, por exemplo, que aqui para ti hoje você vê como um fator de resultado. Eu vou investir nisso, com certeza vai me trazer resultado. Olha, Lucas, sinceramente eu não sei te responder essa pergunta. Por isso eu não me reservo a ter apenas uma estratégia. Sim. Eu não sei o que vai dar certo para mim e pode ser totalmente diferente para você. Então eu vejo que quando a gente é empresário ou quando a gente está começando um novo negócio, a gente se concentra um ou outro. Ou eu faço um Instagram, ou eu faço um patrocinado, ou eu faço um marketplace. O ideal é você fazer e colocando sempre isso como um a mais. Então você está lá no Instagram, você também faz um patrocinado, você também faz um site, você também faz um posicionamento de marca. Você vai colocando essas coisas. Uma coisa não exclui a outra, porque se você tem esse leque de opções, a própria empresa começa a fazer aquela avaliação. Cara, o meu melhor caminho realmente é o marketplace. Então, o meu melhor caminho realmente não é o site, é trazer o cliente na loja. Então, por isso que eu tenho que investir em patrocinado. Então, acho que isso depende muito de negócio, do formato que fica mais fácil para você, de como o seu cliente está reagindo. Eu tenho donos de ótica aqui que faturam centenas de milhares de reais por mês, ele fez um site e não vendeu nada. A venda dele é 100% presencial, fazendo tráfego para que o cliente vá lá na loja e ele tenha que converter.
Já tem cliente aqui que ele vende 100% online, né? Tem cliente aqui que tem o marketplace dele. Então, eu acredito que o mais importante é você estar se posicionando. Porque se você não fizer, se você não criar o conteúdo, se você não estiver no digital, se você não estiver fazendo podcast, se você não estiver fazendo conteúdo para sua loja, se você não estiver fazendo vídeo, o seu concorrente vai fazer. E esse é um jogo onde o vencedor leva tudo. Não existe dividir a fatia do bolo. O vencedor leva tudo. Então você tem que colocar simetria ao seu favor. Sim. E fazer de tudo um pouco. Não tudo ao mesmo tempo. Comece fazendo patrocinado no Instagram, comece criando conteúdo lá, deu certo você vai para um canal no YouTube, deu certo você faz o seu podcast, você faz o seu tráfego pago, você faz o seu site, você faz a conversão na loja, você vai criando esses leques e por isso não tem uma coisa específica que eu acredito que dê mais resultado. Perfeitamente. Eu sei o que não dá resultado, posso dizer? O que não dá resultado, Diga aí para o público que está em casa agora. não fazer. Isso aí eu te dou certeza, garantia certeza que é isso. Rodrigo, eu não quero ter o resultado. Beleza, é só não fazer nada disso. Aí eu te dou a certeza, você não vai ter. Exatamente. Você não cria conteúdo, você não tem um Instagram, você não faz um patrocinado, você não tem um podcast, você não abre uma caixinha de pergunta, você não lança promoção, você não faz isca, você não conquista cliente, você não responde comentário, você não tem uma página no Reclame Aqui. Aí beleza, realmente você não vai ter resultado nenhum. Aí como não ter sucesso? É assim, eu acho. Então a gente tem diversas formas, né? Hoje não dá para dizer assim, a minha empresa ela vai ser melhor se eu tiver um site, né? Como o Rodrigo disse, não funciona dessa forma. Agora, existe a especialidade, né? Se você quer se especializar em fazer isso e fazer acontecer, acontece. Vou criar um site. Tá, mas como é que vai ser esse site? Aí você se especializa nesse site. O meu site da minha empresa vai ter uma experiência do cliente absurda. E você vai fazer aquilo. Mas só que ainda assim vai sempre ter alguém que precisa que sua empresa esteja em determinado lugar. Precisa que a empresa esteja no Instagram. Então, eu acredito que sempre o simples, ele é a coisa mais efetiva. Eu estava vendo esse dia, né, a gente tem eu esqueci o nome dele, mas ele é basicamente uma pessoa muito influente no digital. E aí tinha uma empresária, né, que ela disse que estava querendo rodar anúncios na empresa dela, só que ela não queria contratar ninguém, porque ela queria dizer como o gestor tinha que fazer as coisas, né? E aí ele cita, né, que não é como a gente quer. Se a empresa ela tivesse sucesso, porque o empresário quer que a empresa quisesse que a empresa tivesse sucesso, era muito fácil, era só o empresário querer que a empresa tivesse sucesso e a empresa teria. Mas não funciona dessa forma, né? A gente tem que investir e tem que fazer de forma simples, a gente precisa facilitar, na verdade, a vida das pessoas que vêm até nós, e aí é justamente onde ele cita. Não é da forma que a empresa quer, é da forma que precisa ser feito, e o básico é a forma mais fácil de se fazer. Então, se você só consegue fazer anúncio, por enquanto, você só tem conhecimento para Instagram, criar um conteúdo para o Instagram, vai lá e faz o conteúdo para o Instagram. Eu acredito que vai ter pessoas olhando o seu conteúdo. Mas não deixe de investir no seu conhecimento. Se você não consegue contratar uma empresa, né? Eu não consigo contratar um gestor de anúncios. Eu vou lá e entro no YouTube e coloco lá. Eu tenho certeza que você aprende a fazer pelo menos o básico, né? E aí o simples é melhor do que não fazer. Verdade. Mas para não deixar você sem resposta, eu focaria no que agora? Instagram, conteúdo todo dia, um conteúdo fácil, rápido e prático que você consiga fazer, ou seja, caixinha de perguntas, poste no feed, stories some com 24 horas, poste no feed todo dia, poste foto do seu cliente, poste foto sua, poste foto da sua loja, poste foto de promoção, faça vídeo, faça foto, faça take, volume manda mais no jogo do digital do que a perfeição. E aí a gente entra na parte final, né? Como é que depois que você fez tudo isso, como é que sua história começa a ser contada? Como é que você começa a contar a história da sua empresa, né? Eu penso muito no sentido de que a empresa ela é uma pessoa. E uma pessoa, ela não tem uma história parecida com outra. É por isso que eu geralmente coloco o Rodrigo envolvido nos conteúdos, né? Trago ele para cá, porque a história da empresa também é a história dele. E a história dele também é a história da empresa, a mesma coisa com o Marcelo,
né? Então, quando a gente está falando de uma empresa, a gente precisa ter um rosto. O rosto, a pessoa ela é identificável. Uma marca ela não é identificável. Ela tem que ter um comportamento. Então, para contar uma história, você não precisa criar uma história da sua empresa. Só basta contar o que você faz no seu dia a dia. Só basta contar a história de como foi para acontecer aquilo. Existia uma pessoa por trás daquilo, né? Então, a gente tem esse parâmetro de que a gente não precisa inventar uma história. A gente só precisa contar o que acontece na nossa empresa. É verdade, concordo 100%. Cara, antes de falar sobre esse ponto que eu acho super importante, é um tema que eu mais tenho um prazer em falar, que são como contar as histórias do negócio, eu queria te fazer um convite. Se você está assistindo aqui o nosso podcast e você é do setor, eu queria te fazer um convite de seguir o nosso canal, se inscrever aí no canal, para que toda vez que a gente crie conteúdos novos, você venha aqui, se identifique, fale um pouco do nosso setor, um setor que é um setor muito rico, é um setor com muitos insights, mas que eu vejo que existe pouca presença digital, pouca gente disponível para ajudar a abrir os bastidores aqui da empresa e falar aqui das nossas dificuldades. Então, se inscreve aí no canal. E queria também fazer outro convite. Deixa aqui nos comentários qual é o nome da sua ótica, da onde você está vendo esse episódio, se você é do Nordeste, se você é do Norte, se você é do Sudeste, se você é do Sul. Vai ser um prazer aqui saber um pouco da sua história. Sim, com certeza. Beleza? Então já deixa também um joinha aqui no vídeo se você está gostando. Então, já que você falou sobre histórias, eu gosto muito de histórias, né? Gosto de contar. Só que em vez de contar histórias das outras empresas ou de outros empresários ou de outras pessoas, eu prefiro contar as histórias que acontecem aqui no dia a dia. Contar a história do Lucas San, contar a história do Mateusão. O Mateusão dá um legal aí, nosso editor que tá ali. Então, eu gosto de contar as histórias aqui das pessoas. E quando você for criar conteúdo, para de dar dicas. 3 melhores armações. Conte a história de o porquê aquela armação ficou boa em você ou boa no seu cliente. Conte a história daquela armação, como aquele produto que você criou, ele ajudou a vida de alguém. Então as histórias elas servem para poder massificar o que acontece no dia a dia, porque eu acho que o cotidiano é muito bom, a gente tá aqui, conversa e tem essas ideias de conteúdo, então acho que isso é muito legal de se contar. Então, em vez de ficar só oferecendo, fique bom em contar as histórias da sua empresa. As pessoas gostam de histórias e se lembram delas, tá? Com certeza. E realmente concordo contigo que a história da empresa, ela é a história das pessoas que estão na empresa. Então, não adianta a gente ficar... Não tem como contar a história da empresa se a gente contar a história do pessoal, né? Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema e contar aqui um pouco dos nossos bastidores, mostrando um pouco das nossas fragilidades, colocando aqui a nossa pele em risco para poder fazer com que nossas histórias sejam fonte de inspiração para você, fonte de motivação, também de aprendizado, aprender com nossos erros, aprender com nossos acertos, com nossas experiências, porque todos nós temos algo para contar. Então, eu acredito que é muito bom contar histórias aí no seu negócio para trabalhar essa questão de marca. Sim, sim, com certeza. Eu acho que hoje a gente conversou sobre algo muito relevante para sua empresa, né? Posicionamento, quem você é no mercado. Sua empresa, ela é alguém, né? Ela precisa ser alguém no mercado. E acredito que o simples, bem feito, ele é melhor do que o complicado, onde você não tem certeza se dará certo, né? Então, faça aquilo que você consegue, invista naquilo que você consegue. Se você não consegue investir, invista pelo menos no conhecimento, porque às vezes o conhecimento é gratuito e pode lhe trazer muito retorno, né, Rodrigo? Tem mais algum recado aí? Pô, velho, recado bonitão aí, viu, velho? Ficou legal, né? Pô, gostei pra caramba, sério mesmo. Fiquei refletindo aqui, é verdade, cara. Sim, sim. Não, vou me despedir aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, sempre muito bom. Lucas, obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, Mateusão, aí também, que tá aí com a gente, fazendo esse negócio dar certo aqui. A gente tá na labuta, mas a gente vai melhorar. Eu fiz um comentário aqui com os meninos hoje cedo, né? Pra fechar esse episódio. O que é sobreviver? Sobreviver é se manter vivo diante da adversidade do tempo. Então o tempo ele vai trazendo essas adversidades pra gente, os desafios. E sobreviver é isso.
Quando você desiste, você não segue em frente, você não melhora a sua empresa ou não melhora até a estrutura desse podcast, isso é sinal de que você não sobreviveu. Você não resistiu ao tempo. E o que é o tempo? O que é a sobrevivência? É a degradação de tudo da vida com o passar do tempo. Se a gente deixar essa empresa aqui sem manutenção, o tempo vai fazer o papel soberano dele e vai degradar a empresa. Então, sobreviver é fazer manutenção, fazer esforço, melhorar os processos. Então, se você está no jogo aí de sobreviver na sua ótica, saiba que a sobrevivência é o tempo. Você precisa resistir às intempéries. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum momento de aflição, poucas vendas, oscilações de venda, ou então um momento desafiador porque você cresceu e precisou contratar muitas pessoas, ou expandir, ou demitir pessoas porque o seu faturamento não estava legal, às vezes pessoas que você gostava, lembre-se que isso é o fator número 1 da sobrevivência. É só você dizendo ao mundo que você é um animal forte e que você vai resistir às intempéries. Então não desista, porque a vida é de quem se arrisca, beleza? Esse é o meu recado aí pra gente encerrar essa edição do podcast. Isso dá um corte também, né? Se tu fala e a minha aqui, o Matheus já tá olhando assim, acho que eu vou cortar essa parte aí pra falar para o pessoal, beleza? É isso, Lucas-san. Tem algum recado aí pra galera? Falar de como é que a galera, se a galera quiser comprar aqui com a Gold Mix, ou quiser conhecer mais a Gold Mix ou o Next Lab, como é que eles nos encontram? Onde é que a gente tá? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar algumas informações. Se você quiser conhecer mais o Next Lab, você vai acessar nextlaboratorio.com.br. Perfeito. Se você quiser conhecer a Gold Mix, você vai acessar goldmixlentes.com.br. E aqui embaixo também vai ter 2 links. Um para falar com o nosso time do Next Lab e um para falar com o nosso time da Gold Mix. A gente está te esperando e sugestão, né? Sugestão de vídeo aqui. Você vai encontrar um vídeo. E se quiser assistir mais conteúdos como esse, você vai acessar o nosso canal e lá tem mais podcast com outros temas. Tem cupom de desconto para a primeira compra aqui na Gold Mix? Tem cupom de desconto e tem bonificação caso você queira se tornar um cliente Next Lab. Eu não vou dizer o que é, mas você vai descobrir se você falar com o nosso time. O contato do comercial também está aqui embaixo. Galera, muito obrigado. Valeu, Lucas-san. É isso Até aí. o próximo episódio. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.